السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e agradecemos a Ele por ter nos concedido esta dádiva, esta oportunidade, sem ajuda de ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quer, o que gosta, o que ama, sem ajuda de ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que tudo que Ele deseja acontece. É aquele que tudo que Ele ordena acontece. Por mais que certas pessoas não sejam muçulmanas, mas com isso não diminui nada do conhecimento ou do poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, como sexta-feira, vamos falar um pouco deste dia, as suas virtudes, e o tempo também se permitir, e as suas inovações. Fadailu Yawm al-Jum'ati wa bid'uha, virtudes da sexta-feira e as suas inovações. Vamos falar um pouco disso. Talvez o tempo não vai nos levar até lá onde nós queremos. Levar-nos não o tempo em si, mas no sentido de não teremos um tempo suficiente. Dizia o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hadith narrado por Imam Muslim, de Abu Huraira: خير يوم طلعت عليه الشمس وفي رواية طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. Melhor dia em que o sol saiu é sexta-feira. فيه خلق آدم, neste dia o Adão foi criado. وفيه أدخل الجنة, e neste dia o Adão foi feito entrar no paraíso. وفيه أخرج منها وفي رواية وفيه يهبط عنها. Neste dia também o Adão foi tirado do paraíso. وفي رواية وفيه تيب عليه, e ele foi perdoado dentro desse dia, sexta-feira. E também ele morreu na sexta-feira, e também Qiyamah será na sexta-feira. Então é o melhor dia da semana. É o melhor dia da semana. Atenção, não o melhor dia do ano, mas sim o melhor dia da semana. A sexta-feira, alguns ânimos discutiam sobre a chamada de Jum'ah. O verbo Jama'a significa juntar. Salatul Jama'a, Salah em conjunto, congregação. Ijtama'a, Yajtami'u ijtima'a. Então Jama'a significa juntar. Alguns diziam que foi chamado sexta-feira. Este dia foi chamado Jum'ah porque é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala, o dia que Allah subhanahu wa ta'ala juntou os 7 céus e 7 terras. E outros diziam que foi chamado sexta-feira porque é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala fez a criação de Adão. Quer dizer, fez a criação de Adão, juntou. Juntar no sentido de terminar. E outros diziam que foi chamado sexta-feira, Yawm al-Jum'ah, porque é o dia que Allah subhanahu wa ta'ala irá juntar as criaturas, dia da Qiyamah. E outros diziam que foi chamado Jum'ah porque será o dia em que os Ahlul Jannah irão se juntar para ver Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que o que tem mais imã, os que terão mais imã, aliás, os que têm mais imã irão ver Allah subhanahu wa ta'ala por dia, né?
2 vezes. Então, o Jumu'ah em si, dizer que é o melhor dia da semana e não o melhor dia do ano. E nós temos que valorizar este dia, sem desleixarmos e sem exagerarmos neste dia da semana. Sem exagerarmos, porque assim que exagerarmos, iremos meter lá coisas que não dá. Como algumas pessoas puseram certas coisas, especificando este dia. Disse o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, eu não gosto tanto assim de citar narradores. Basta o hadith, se for sahih, é importante. É bom, né? Você citar pelo menos um. Talvez alguém que tem dúvida onde é que se encontra, ir buscar lá. E se cita muito, outros ficam baralhados. Da informação já fica fora da informação. O Nabi disse, referindo neste dia, que é sexta-feira, disse: man tawadda, quem fizer o wudu, wa ahsana al-wudu'a, e ele fazer um bom wudu, uma ablução bela, não é? Uma ablução bela, depois de ir à mesquita, tempo de Jumu'ah, fastama'a wa ansat, ele manter-se calado. Istima' é você escutar. Existe o verbo sama'a, que é ouvir, e existe istama'a, que é escutar. Você pode ouvir algo sem escutar, mas se você escuta é porque quer ouvir, ok? Então, fastama'a wa ansat, ele escutar o imamo quando fala e manter-se calado. Então, esta pessoa será perdoada seus pecados. A esta tal pessoa será perdoado os pecados dele, daquela sexta à outra próxima. Pecados pequenos. Como um dos hadiths dizia, al-jum'atu ila al-jum'ah, de sexta para sexta. Wa ramadanu ila ramadana, e de Ramadão para o Ramadão, de Ramadão para o Ramadão. Mukaffirat. Esse meio, esse espaço que existe aqui, são removidos os seus pecados. Ma bainahunna idha jutunibat al-kabairu. Assim, caso os pecados graves forem removidos, aliás, forem afastados, esta tal pessoa afastar-se de todos os pecados graves. Quer dizer, você fez Jumu'ah hoje, para outro Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala elimina pecados pequenos. Primeiro o hadith disse o quê? As-salatul khamsu. No início do hadith, os 5 salat. Significa a condição de você rezar 5 salás por dia, depois de Jumu'ah. Então, dessa forma, serão removidos seus pecados pequenos, daquela sexta até outra sexta, daquele Ramadã até outro Ramadã do outro ano. E da jutunibat al-kabair, se afastar-se dos pecados graves. Você, para ser perdoado dos seus pecados grandes, tem que fazer tauba. Illa man taba. Fora disso não. Tem que fazer tauba. Quanto a esses pequenos, você quando faz boa ação, Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa. E pecados estão divididos em níveis. Existem os que tiram do Islã, existem os que você quando pratica recebe la'ana, existem os que você quando pratica não recebe, mas também são marcados pecados grandes. Então estão em níveis, em classes. Então esta sexta-feira, como eu disse, e não vou falar muito, esta sexta-feira é um dia conhecido, reconhecido, mas pouco valorizado e alguns muito ao exagero. Pouco valorizado aos que desleixam, muito ao exagero, os Ahl Bid'ah. Mathalan, vou dar um exemplo. Há um hadith que Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia que vocês não podem especificar sexta-feira como dia de jejum e a sua noite como noite de oração. Não especificam isso. Como dia de jejum e como noite de oração. Aí já vira bid'ah, né? يعني سدها بالنهي عن تخصيصها أو عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. O Nabi fechou a porta, fechou o caminho de pessoas especificarem esta noite da sexta-feira.
Falando de noite da sexta-feira é quinta para sexta, não é hoje para amanhã sábado, não. Quinta para sexta é considerada como noite da sexta-feira, primeira noite. E dizia o imam An-Nawawi, rahimahullah, Abu Zakaria Yahya, rahimahullah rahmatan wasi'a. Ele disse, وفي هذا الحديث, e neste hadith aí, النهي الصريح على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام. Nesse hadith existe uma proibição visível, uma proibição clara na especificação da noite da sexta-feira. ويومها بالصوم, e o seu dia de jejum, seu dia, especificar com o jejum. Você jejuar sexta-feira como melhor dia. وهذا متفق على كراهته. E isso é algo concordado, de que esse é um assunto detestado, é um assunto estranho. Você levar sexta-feira, considerar como só dia de jejum, é um assunto proibido, condenado e estranho, apesar de ser melhor dia. Aí já estou na classe dos que exageram. E ele disse, قاتل الله واضعها ومخترعها. E Allah subhanahu wa ta'ala combate os que inventam e os que falsificam este dia, assim como esta noite. فإنها بدعة منكرة, porque essa é uma inovação estranha. من البدع التي هي ضلالة وجهالة, dentre as inovações essas realizadas pela causa da ignorância e ainda mais por cima da ignorância. Dizia pela causa jahalatun wa dalala, pela causa da ignorância e por cima da perdição. Significa as pessoas que ainda fazem isso estão perdidas e fazem pela ignorância. Esse hadith falou de jejum e falou de qiyamul layl, especificar. Mas o ponto que eu quero entrar é um outro ponto. As inaugurações, por exemplo, inaugurações das mesquitas, especificamente neste dia, especialmente neste dia, encontrou no Sunnah? Não. Você arranja, ou seja, chama certas pessoas só para inaugurar as mesquitas na sexta-feira. Isso é bid'ah, isso aí. Dia da inauguração da mesquita não é segunda, não é sexta, não é dia de Eid, não é sábado, não é domingo, não é quinta, nem é quarta, nem é terça. Dia é aquele dia. Só o dia da inauguração das mesquitas é aquele dia que vocês decidirem ir rezarem lá, nessa tal mesquita. Agora, você procurar um certo dia, por ser um dia que você acha de existir mais movimento, depois de escolher esse dia para poderem terem a abertura da mesquita, isso é bid'ah. Então, Sunnah é, não se escolhe um certo dia como dia valioso para inaugurarem as mesquitas. Com isso querem dizer de que há um certo momento que a mesquita tem que estar aberta. Não. Mesquita é mesquita. E é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos que considerar a esta tal sexta, sem exagerarmos, meter lá bid'ah, e sem desleixarmos, desprezar o próprio dia. O dia, por ser valioso, não seja motivo de nós metermos certas coisas da nossa vontade, ou então de nós acharmos de que é o dia que mais merece a ibadah em relação aos outros, apesar de ser melhor dia da semana. Eu falei que não o melhor dia do ano, mas melhor dia da semana. Como o Nabi disse, Khairun Yawmin, melhor dia que saiu o sol. Mas você pode procurar então saber, dizer que agora não é melhor dia do ano, agora se todo ano sai sol. Não, mas é o que acontece também todo ano. Há muitas sextas-feiras lá. E o Nabi disse, Khairu Yawmin, melhor dia. Então, eu não estou a falar melhor dia do ano. Nisso, nós, o que temos que muito mais atendermos dentro desse dia é, assim que chega este dia, procurarmos saber os seus sunnah que existem lá, o que devemos fazer. Por exemplo, há um hadith, está no Sahih Bukhari, que o Nabi diz assim: quem fazer aquele wudu, ghusl al-janaba, o wudu de janaba,
Imam Nawawi disse fi sifa, isto está a falar na qualidade, na caracterização. Fazer wudu, tudo isso. Fazer wudu é sunna, nem no banho. O wudu obrigatório, você já sabe o que é obrigatório no banho. Então, assim que a pessoa tomar banho, depois vir aqui na mesquita, fi sa'ati al-ula, na primeira hora, não hora de relógio, hora de tempo, na primeira hora, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا, será como aquele que sacrificou o que é badan? Badana. Wal-budun. Badana é um camelo, como é que posso dizer? É um camelo não magro assim, um camelo não tão magrinho assim, mas um camelo de bom corpo, um camelo de um corpo apreciável. Então, essa pessoa terá como alguém que sacrificou este animal. ومن راح في الساعة الثانية, e quer aparecer na segunda hora, فكأنما قرب بقرة, será como alguém que, ou será como se fosse que ele degolou em sacrifício, degolar o quê? Baqara, uma vaca saudável, não doente. ومن راح في الساعة الثانية, quem vier na terceira hora, terceiro tempo, فكأنما قرب كبشا أقرنا, será como alguém que degolou ou sacrificou uma ovelha de chifres, ovelha de qualidade. ومن راح في الساعة الرابعة, esse já é no tempo de Jumu'ah, aqui já não é todo dia, não, é no tempo de Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, não Yawm al-Jumu'ah. ومن راح في الساعة الرابعة, e quem vier aqui na quarta hora, quarto tempo, فكأنما قرب دجاجة, será como se fosse aquele que degolou uma galinha, até no último grau, como se fosse aquele que degolou ovo. A recompensa, o nível e a grandeza. Então, no fim disso o quê? No fim eu quero, quando o imam sai para o mimbar, حضرت الملائكة يستمعون الذكر, os anjos aproximam, ficam ali a escutar a dhikr. Dhikr é a palestra referida, é o khutba referido, aquela palestra que o imam dá durante o Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala quando disse fas'au ila dhikrillah, corram para dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, é para você ir saber logo o que não sabe, ou então ser recordado que você esqueceu. Isso é dhikr. Dhikr não é só subhanallah, alhamdulillah, até ler o Coran também é dhikr. Ler o Coran também é dhikr. Você no salah começa o quê? Dhikr. E última com o quê? Sajida. E no Coran tem essa sura aí, que começou assim mesmo e ultimou dessa maneira. Então, eu não vou falar tão assim, muito. E existem hadiths que alguns conhecem, e os outros também, como alimos, também conhecem, e os outros também podem se recordar, mas o objetivo é que nós temos que valorizar este dia sem exagerarmos e sem desleixarmos. Sem exagerarmos, metermos bid'ah, e sem desleixarmos, estar sentado com braços cruzados. E alguns pensam que só por fazer salat nesse dia já estão salvos. Mas você não rezou aquela semana, como é que seu Jumu'ah vai valer? Como é que o Jumu'ah seu irá valer? E recordando certos pontos, certas pessoas quando chegam na mesquita, o que devem fazer? O imam a dar khutbah, você tem que fazer só 2 rak'ah e depois sentar. Se o imam dá khutbah, o imam não impede os seus rak'atayn, não impede o seu tahiyatul masjid. Não dia o Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve ali a dar khutbah. Então veio um sahaba de nome Sulaik, disse a Sulaik: qum, levante wa salli rak'atayn, e faça 2 rak'ah. Faça 2 rak'ah. Na narração do Sahih Muslim e no Sahih Bukhari tem esse hadith também, mas no Sahih Muslim disse a Sulaik: qum wa salli rak'atayn, levante-te, empenhe-te e faça 2 rak'ah. E depois o que o Nabi diz? Quando um de vós entra na mesquita, fala yajlis hatta yarka rak'atayn, wa fi riwaya hatta yusalli rak'atayn,
não poderá sentar até fazer 2 rak'ah. Mesmo ser tempo de Maghrib, você tem que fazer 2 rak'ah, ou então fica de pé. Como não quer fazer 2 rak'ah? O Sheikh Fawzan, ele foi perguntado sobre algumas pessoas que ficam na mesquita de pé à espera de o quê? À espera de salah. Então ele disse, eu lembro-me que num dia eu estava de pé ali na mesquita e o Sheikh Ibn Baz estava ao lado. Então o Sheikh Ibn Baz disse para mim, de que senta lá. Então nisso indica que você pode sentar. Mas pronto, este hadith o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, essa foi a resposta do Sheikh Fawzan, hafidahullah. Esse hadith o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse o quê? Que um de vós quando entra na mesquita tem que fazer 2 rak'ah. Mesmo o khatib lá dar khutbah, você também deverá fazer 2 rak'ah. Depois daí pode sentar. Não, eu não vou alongar tanto assim, vendo o tempo meu e também dos outros também, e não só também, vendo também em algum momento daquilo que é falar, o que é falar. Nós todos sabemos o que é falar. Falar no cedo do dia e falar na tarde do dia é diferente. Você quando fala de manhã tem mais força do que falar na tarde daquele dia. Então pronto, por aqui eu termino. Quem tem o seu argumento ou o seu a dizer, que diga, desde que não seja um argumento que vai contra provocações. Digo provocações, não traga argumentos para provocar alguém que está aqui, mas traga argumentos para talvez certificar algo, ou então para saber, ou então recordar-se daquilo que esqueceu, ou aumente o que acabei de dizer. Não. Alguém tem algo de argumentar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh, eu quero saber por que Allah subhanahu wa ta'ala não especificou esse dia de Laylatul Qadr. Quero saber por que Allah subhanahu wa ta'ala não especificou dia. Até que Allah não disse dia, disse noite. Não é? É isso, né? Ok, noite. Por que Allah não especificou? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam num dia encontrou os sahabas a discutirem. Então foi lá acudir. Ele disse, eu fui informado, thumma unsituha. Depois fui feito esquecer. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala informou o Nabi, depois levou aquela informação. Levar no sentido de arrancar. Allah subhanahu wa ta'ala lhe fez esquecer. Então, os porquês Allah subhanahu wa ta'ala sabe. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah não é questionado daquilo que ele faz e eles serão questionados. E dizer que seja o melhor para nós em que sentido? Assim será o esforço nosso durante essas noites referidas. Allah subhanahu wa ta'ala escondeu para nós também fazermos um esforço, termos um esforço nos ibadat, termos um esforço nas adorações. Já viu alguém que disse que eu estou a vir aí em Quelimane e você nem sabe qual via vem? Como é que o seu controle fica? Mas quando diz que eu venho nesse caminho aí, você só fica ali só. Não fica preocupado naquelas outras estradas. Só fica preocupado ali, onde ele apontou. Mas se dizer que eu venho aí, mas há 4, 5, 6 entradas, você já fica a controlar. Afinal, vem aonde? Aqui? Ou então vem que lado? Direito? Ou então, você fica preocupado, não é? Então, assim que Allah subhanahu wa ta'ala tirou para nós, nós também temos mais proveito nas adorações, procurando esta noite de Laylatul Qadr. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele escondeu esta noite, Wallahu al-musta'an, e nós teremos que ter mais esforço se calhar em relação daquilo que nós teríamos de conhecimento. Então Allah subhanahu wa ta'ala escondeu, e assim que escondeu, seja melhor para nós, porque Allah subhanahu wa ta'ala não faz algo pior para as suas criaturas. Não. Eu quero saber, há um hadith que diz, quando que você coma uma comida ilícita,
acaba 40 dias sem seu salat ser aceito. Então, gostaria de saber este hadith. O que nós temos já um hadith que diz assim, está no Sahih Muslim: Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah é limpo e não aceita senão aquilo que é limpo. Então, não aceitando aquilo que é limpo, não aceitando aquilo que não é limpo, quando você come algo haram, você consumiu algo haram. O problema aqui é, você consumiu esta comida haram, toda comida que você tem de consumir circula dentro de si, a outra vai para outras vias, saturação de sangue, para fortificar ossos, dentes também faz parte de ossos, também são fortificados através de alimentos. Então, se você consome algo haram, não é? Como comida qualquer, por exemplo, vamos supor no tempo de suhoor ou no tempo de iftar, você consumiu algo haram, esta comida circulará até passar exatamente o prazo desta comida, conforme o círculo que fará dentro de si. Quanto ao hadith que fala de 40 dias, ou se é sahih e se é daif, eu não tenho esse hadith. Aliás, o hadith tenho, mas eu não me lembro, não faço ideia se o hadith é sahih ou seja daif. Mas o que te responde do momento é dizer que toda comida haram que você consumir, então, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, yani min al-aqwali wal a'mali illa tayyibaha. Allah não aceita a partir das ações, assim como os ditos que você dizer, senão aquilo que é do bom. Você fala o que é do bom, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Consumir comida haram, seja no iftar, então você consumiu algo haram. Jejum é algo limpo, lícito. Então, se consome haram, aí já você cortou a iniciativa, assim como a finalização do seu jejum. Quanto ao irmão que disse sobre o assunto de witri, você quando faz o salatul witri, não é permitido fazer tahajjud. Isso é mentira. O que você deve fazer, se você faz o salatul witri, faz quantas vezes cada noite? O witri são quantas vezes? Alguns estão a duvidar. O witri são quantas vezes? Uma vez, não é? Pronto. Se você fez o salatul witri na primeira hora, o que deve fazer, você vai fazer 2 até onde você terminar. E não irá repetir o salatul al-witri. Então, dizer que é proibido você fazer tahajjud, não. Talvez esses podem estar encolados naquele hadith que disse: façam salatul witri como a última oração vossa da noite. Talvez pode ser a partir desse hadith que lhes leva a dizer isso. Mas dizer que é proibido, não é proibido. E atenção, salatul witri é sunnah, não é obrigatório para a gente. Então é sunnah. Se você fez na primeira hora, você pode fazer na primeira hora, pode fazer no meio e pode fazer no fim. Digo primeira hora da noite. Pode fazer depois de Isha logo, pode fazer no meio da noite, pode fazer no fim, antes de fajr. Se você fez o que fez, depois fez witri, depois daí só você vai fazer 2. Não vai mais repetir o salatul al-witri. Já está? Ok. Sim, mais alguém? Outra questão é que dizem que tudo que acontece na vida de um crente acontece com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, digamos que o próprio Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que você cometesse haram, e o próprio Allah subhanahu wa ta'ala vai te castigar por aquilo que ele permitiu. Sim, é isso. A primeira questão do irmão, a sua questão é muito perigosa. A sua questão é muito perigosa. Perigosa no aqida, na crença. Essa questão de dizer por que Allah subhanahu wa ta'ala, sabendo que ele permitiu o haram, Allah deu a permissão você consumir haram. Irmão, estamos juntos aqui? Allah deu a permissão você cometer zina?
Não. Deu a permissão de você cometer shirk? Não. Se ele já proibiu. Só que aqui existem duas coisas. فَقَوْلُكَ يَا أَخِي لِمَا قَدْ شَاءَ مِثْلُ سُؤَالِ مَنْ. O seu dito de dizer porque quis, porque aquilo, este dito é terrível, meu irmão. E aconselho através de uma aia que diz: "La tas'alu an ashya'a in tubida lakum tasukum." Não procurem saber sobre assuntos assim que vocês souberem a resposta não irá vos satisfazer essa resposta. E lá em frente Allah disse: وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Existiram pessoas que lançaram perguntas como essas, mas amanheceram descrentes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não deu a permissão da prática do haram. Mas este tema tem a ver com o destino. Allah subhanahu wa ta'ala marcou. E os que desmentem destino estão divididos. Existe al-Qadariya Majusiya, al-Qadariya Mushrikiya. São aqueles que desmentem destino totalmente. 2, são aqueles que dizem que o bem vem de Allah e o mal vem de Shaitan. Quer dizer, o destino nesse caso. 3, são aqueles que dizem que se Allah subhanahu wa ta'ala não quisesse, nós não faríamos. Essa é a prática daqueles e que tem a relação da pergunta do irmão. Então, por que Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar algo que ele permitiu? Allah não permitiu o haram. Só que quando se diz que tudo que está na vida de um crente, não só crente, tudo que está na vida da criatura está na permissão de Allah, aí está a se referir que não há nada que aconteça sem que Allah subhanahu wa ta'ala permita, no sentido, o sentido não é aquele de dizer que ele permitiu, dizer que façam. Não, o sentido é, Allah subhanahu wa ta'ala tem a capacidade de remover aquilo, tem a capacidade de destruir aquilo, mas Allah subhanahu wa ta'ala não destruiu, está assim mesmo. Dentre os nomes de Allah, chama-se Al-Halimu. Al-Halimu significa o tolerante, ou alguém paciente, tolera as coisas. Mas também dentre os nomes é Shakuru, o grato. Allah agradece. Allah subhanahu wa ta'ala agradece. Nós fazemos poucas ações, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá nos pagar nessas poucas ações. Não porque nós atingimos o nível ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala nos pagar aquilo que nós fizemos. Não, nós nunca vamos atingir o nível. Ou seja, nós não iremos ter recompensas essas que vão ultrapassar o nível daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, ou que vão chegar. Não, só que nós somos no meio de procurarmos, estamos no meio de procurarmos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando se diz que Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que há na terra, nada acontece sem a sua permissão, não está a se dizer que ele permitiu que as pessoas façam. Não, é no sentido de dizer que se Allah querer fechar isso na hora, irá fechar. Querer fechar isso naquele momento, irá fechar. Razão pela qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith de Sahih Muslim, veio um homem num dia, disse: o que estamos a fazer? Aliás, perguntou ao Sahaba, disse: o que estamos a fazer? O que estamos a fazer? Será que estamos submetidos no exame? Ou então é algo escrito há muito tempo? O Nabi disse: já está escrito tudo carimbado. Então ele disse: fafima al-amal. Então qual a razão da gente rezar? Qual a razão de darmos zakah? Qual a razão de jejuarmos? Qual a razão de fazermos a ibada? O Nabi disse: os homens da felicidade, eles serão feitos andar na felicidade. Os homens da infelicidade serão feitos andar também na infelicidade. Olha, um cruzamento onde há 3 estradas, então você fica ali, a estrada já existe, se quer acima de 2 estradas, aí você para escolher, afinal vou seguir qual? Essa? Afinal qual é essa? Então leve a estrada que te leva até na sua casa, até na sua terra. Finalizando com a resposta do irmão para responder, Allah subhanahu wa ta'ala deu uma escolha. Inna hadainahu sabila, imma shakira wa imma kafura. Nós orientamos, mostramos o ser humano o caminho, um caminho de kufr, um caminho de iman.
Quer dizer, um caminho de ingratidão e um caminho de gratidão, que é caminho de iman. E aquele caminho de kufr, esse é caminho de iman. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. E nós mostramos dois caminhos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma escolha. Aí a escolha está na nossa parte. Apesar dele fazer como? Destinar tudo que existe, mas também deu-nos uma escolha. E os adillas existem, os hujjaj existem. Então, se a pessoa comete zina hoje, não pode mentir em nome de Allah. Se a pessoa comete, ou seja, bebe o que bebe, não pode mentir em nome de Allah. Se tem cigarro lá, não pode mentir em nome de Allah. Então, para fechar a resposta, a pergunta do irmão, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não permite dizer façam. Só quando se diz que sem a sua permissão, significa que ele tem poder de fechar aquele ato deste tal servo naquele preciso momento. Não porque ele permitiu que façam. Só que o homem é que está a desviar. Se quer estar num cruzamento, então está a desviar. Não está a seguir esse outro caminho. Está a seguir o caminho do lado esquerdo. Percebeu, irmão? Ok. A questão do irmão, qual é a explicação do hadith que disse La salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shamsu wa la salata ba'da al-'asr hatta taghrub ash-shams. Primeiro hadith é sahih. Narou Imam al-Bukhari, narou também Imam Muslim, amigo dele, mas outros, como eu disse, não gosto de narrar muito, né? Este hadith disse, não há oração depois do Salatul Fajr. Quando disse Ba'da al-Fajr, não está a falar da aurora. Está a falar depois do Salatul Fajr até o sol sair totalmente. Wala salata ba'da al-'asri, e não há salat depois da oração de Asr, hatta taghruba ash-shamsu, até o sol entrar totalmente. Naquele momento que o sol sai, existem pessoas que adoram aquele sol. Quando entra também. Então, aí está-se primeiro, depois de Fajr no Sunnah, até o sol sair totalmente, aí pode fazer seus salawat, nawafil. Depois de Asr no até o sol entrar totalmente, apesar de que Nabi fez um dia, mas esse é outro assunto, já não é assunto que tem a ver com este hadith. E mais Aisha também fez um dos sunnas depois da Asr, mas também não tem a ver com o hadith que o irmão procurou saber. Então a explicação é essa, que depois do Salatul Fajr não há sunnah, não há outro salat, até o sol sair totalmente, e depois do Salatul Asr também não há outro sunnah, até o sol entrar totalmente. Não disse até do Salatul Maghrib, disse sol entrar. Isso implica que antes do Salatul Maghrib, depois do sol entrar, há sunnah. Ok, mas alguém, duas no máximo. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo em quantos dias? Allah criou o mundo em quantos dias? 6 dias. Outros estão a duvidar. Não estão a ler então o Corão. Tá bem, revelou o Corão em quantos anos? Há 23 anos. Revelou o Corão em 23 anos. Ele tem a capacidade de revelar um dia. Mas revelou o Corão em 23 anos. Tem a capacidade de criar o mundo em um dia. Mas também criou em 6 dias. Então, mesmo assim também, não vou falar tão assim, muito acelerado, devido ao tempo que temos. Se fosse numa manhã, poderíamos colocar mais outras questões, até lá 40, 50, mas como este tempo falei tanto, então vamos fechar por aqui. E, inshallah, o que restar, quem mais querer direcionar para mim, pode ligar a partir da manhã para lá. Ou então pode perguntar aos outros irmãos também, daqui de Quelimane, e mais outros também ali, os de Quelimane só. Se tiverem a resposta, eles irão dar, e se não tiverem, ninguém é perfeito no conhecimento. Nós até agora somos alunos. O Albani dizia, innama ana talib, apenas eu sou um aluno. Um procurador, quer dizer, que pesquisa o conhecimento. Então, ainda não somos os referidos, somos os alunos do Islã, alunos de Nabi, alunos dos Sahaba, alunos dos que trouxeram, dos que ensinaram a Ummah. Então, além de termos mais outras questões que podem talvez levarmos muito, muito tempo até lá não ter um repouso nisso, por aqui eu termino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Obrigado.